Talvez Deus esteja só esperando você se posicionar para poder agir na sua vida. Eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo o que Deus fez na minha vida depois que eu fiz um jejum de 60 dias. Olá, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Eu me chamo Carol Frutuoso e antes de eu dizer para vocês tudo que Deus fez na minha vida, eu preciso que você entenda que o jejum, ele não é uma moeda de troca. Deus, ele não faz as coisas para você se você fizer um jejum. Deus não tem, na verdade, obrigação nenhuma de nos abençoar só porque a gente está fazendo um jejum. Eu quero deixar isso bem claro porque muita gente, principalmente quem está desesperado, querendo muito agir de Deus, pode achar que o jejum é uma fórmula mágica para Deus agir, para Deus fazer as coisas. Sabemos que nada para Deus é impossível, mas o jejum não é uma barganha com Deus. Eu estou o dia inteiro hoje para gravar esse vídeo aqui sobre jejum e tá tudo dando errado. O microfone deu errado, a luz deu errado, então eu creio que tá havendo uma resistência no mundo espiritual por gravar esse vídeo aqui. Então se você está assistindo esse vídeo, é porque Deus trouxe você aqui, Ele quer que você escute isso. Então preste atenção, o jejum, ele é uma arma poderosíssima no mundo espiritual. Como eu já falei, o jejum ele não é uma troca com Deus. O jejum ele é um sacrifício vivo. Deus, ele se agrada de sacrifícios. Lá no início, Abel fez sacrifício para Deus, Abraão fez sacrifício para Deus, Isaac fez, Jacó fez. Várias pessoas dentro da Bíblia fizeram sacrifícios, fizeram jejum para o Senhor. Daniel, Esté. Então o Senhor ele se agrada do jejum, porque o jejum nada mais é do que você está dizendo para Deus o nível de entrega que você está dando a Ele e o nível de aproximação que você quer dele. Porque no jejum você está abdicando de comer, ou seja, de algo que é da nossa necessidade humana, para poder diminuir a nossa carne e aumentar o nosso espírito, para que a gente fique sensível e consiga ouvir a voz de Deus falando conosco. Quando eu digo ouvir a voz de Deus, não é de forma audível, embora Deus possa falar de forma audível, mas é entender a direção que Deus quer nos dar em relação àquela situação. Eu fiz um jejum de 60 dias que Deus pediu para eu fazer em prol da minha vida sentimental. E foi depois desse jejum que tudo mudou na minha vida, na minha família, e o meu casamento ele foi restaurado. O jejum, ele é uma arma tão forte no mundo espiritual. A própria Bíblia, ela fala que há castro de demônios, que ele só sai com jejum e oração. Então, muitas vezes, a depender da causa que você tá, só oração não vai resolver, porque precisa de algo mais profundo, algo que tenha um nível maior. E o jejum, como eu já falei, ele é um nível de entrega tão grande que ele move o coração de Deus, porque Deus, ele se agrada de corações quebrantados, de corações sinceros. Quando você está decidido a abdicar a comida da terra para poder se alimentar com a comida do céu, isso chama a atenção de Deus, isso move o céu. E você fica tão sensível a Deus e ao Espírito Santo que você consegue entender o que Ele está te falando, consegue entender a direção dele, e por isso que muita coisa à sua volta acontece. Porque quando você está de jejum, você não está só sem comer, você está praticando uma disciplina espiritual que você não vê, os seus olhos não vê, mas está acontecendo uma guerra no mundo espiritual. E o jejum, ele é alinhado com a oração e a palavra, não é só você ficar com fome. Então, quando você alinha o jejum, a oração e a palavra de Deus, você está se rasgando para Deus, você está derramando seu melhor perfume aos pés de Jesus, você está realmente num nível de entrega que faz com que o céu ele se mova na sua direção. Deus me pediu para fazer um jejum de 60 dias em prol da minha vida sentimental. E vai ouvindo o que foi que Deus fez comigo nesse processo. Eu já estava num processo de resgate de identidade com Deus, de cura, de entrega, de renúncia, de secreto. E eu já estava numa fase da vida que eu estava orando a Deus para que Deus trouxesse luz para a minha vida sentimental. Porque eu queria formar uma família novamente, eu queria que Deus curasse essa área da minha vida. Eu estava jogando nos pés do Senhor, entregando ao Senhor a minha vida sentimental. E aí Deus me pediu para fazer um jejum de 60 dias, um jejum de meia-noite a meio-dia. Não era um jejum total, porque muitas pessoas acham que Deus só recebe um jejum se você passar o dia inteiro, 24 horas sem comer, ou sem beber, ou 3 dias, como foi o jejum da Esté. E todos esses jejuns, eles funcionam, Deus recebe. Muitas vezes, depende da causa que você quer guerrear, existem tipos de jejuns diferentes. Mas o que Deus quer, na verdade, é ver a tua entrega.
é ver o teu sacrifício. E você vai sentir no teu espírito que tipo de jejum você precisa fazer para poder guerrear essa sua causa. No meu caso, o jejum que Deus pediu para eu fazer foi de 60 dias, todos os dias, da meia-noite ao meio-dia. Eu não parei a minha vida, eu continuei trabalhando, só que dentro desse período de meia-noite ao meio-dia, eu ficava sem comer nada, mas eu bebia água, apenas água, ficava sem comer, e alinhado com essa abstinência de alimento, eu também ficava em oração e lendo a palavra do Senhor. Inclusive, eu lembro que eu trabalhava muito, ouvindo muito louvor, assistindo pregação, ou seja, eu sempre estava com o meu espírito conectado com Deus. Então não fica preocupado achando que você tem que fazer um jejum de não sei quantos dias ficar sem comer, que quanto mais dias você ficar sem comer, mais rápido Deus vai te ouvir. Porque como eu falei, o jejum não é moeda de troca. Deus não quer performance de ninguém, Ele quer entrega, Ele quer sinceridade. Principalmente se você nunca jejuou, não tem essa prática de estar fazendo jejum. Então quando Deus me pediu para fazer esse jejum, eu estava começando a orar a Deus por uma pessoa que eu tinha, que tinha brevemente me interessado. Eu estava separada, escuta isso aqui, eu estava separada do meu esposo, né? Passei 15 anos da minha vida com o meu esposo, a gente se separou, passamos quase 3 anos separados, ele no Brasil e eu aqui em Portugal. Eu não vou me aprofundar nisso porque eu já fiz um vídeo aqui no canal contando todo esse testemunho. Eu vou deixar passando aqui em cima para você, e aqui embaixo também vai estar o link para você assistir depois que você assistir esse vídeo aqui. Então eu estava separada nessa altura, e essa minha separação, eu achava que ela era definitiva, que eu nem pensava no meu ex-marido. Então, quando Deus me mandou fazer esse jejum, eu achei que Deus estava querendo reconstruir essa minha área sentimental. Eu achei que eu comecei a orar com a intenção que Deus me desse resposta referente a uma pessoa que eu estava orando, porque eu tinha uma pessoa que tinha me chamado a atenção, e eu fui para os pés do Senhor para que Deus me dissesse o que ele achava referente àquela pessoa. E calhou de ser justamente na altura que Deus pediu para eu fazer esse jejum. Então eu pensei, a minha cabeça pensou, porque Deus não falou nada sobre isso, eu pensei que Deus ia me dar alguma resposta sobre essa pessoa. Então eu prontamente obedeci, comecei esse jejum. Na verdade eu comecei um propósito. Qual é a diferença de jejum e do propósito? O jejum você fica sem se alimentar e fica alinhado ali, né? Sem comer e orando e lendo a palavra do Senhor, conectado com o céu. O propósito, você também retira algo que para você é muito custoso de tirar, porque isso faz com que o sacrifício seja maior. No meu caso, nesses 60 dias, eu tirei o quê? As redes sociais, porque eu era muito apegada com as redes sociais. Eu trabalho, tudo que eu faço, criação de conteúdo, com o telefone, e eu sabia que para mim ia ser muito custoso tirar isso. Então, no período que eu estava em jejum, de meia-noite ao meio-dia, eu também não acessava as redes sociais. Tirei também chocolate, que é uma coisa que para mim custa muito. Às vezes parece que é uma besteira, mas algo que para você é tão difícil de desapegar e você abrir mão para poder agradar a Deus, isso chama a atenção de Deus, entende? E aí eu comecei fazendo certinho aquele jejum ali, meia-noite ao meio-dia, durante 60 dias, e aos meus olhos, eu não via nada acontecendo. Os meus olhos naturais não viam nada acontecendo, mas eu não fazia ideia o que estava acontecendo no mundo espiritual. Quando foi ali por volta, eu acho que 45 dias do jejum, Deus me deu a resposta daquela pessoa que eu estava orando. E a resposta que Deus me deu foi um não bem grande assim para mim. E eu fiquei na época triste e fiquei frustrada, porque eu achava que aquele jejum era justamente para Deus me unir com a pessoa e, sabe, romantizei, criei uma coisa na minha cabeça, mas Deus, ele trabalha de forma completamente diferente da nossa. Quando Deus mandar você fazer uma coisa, obedeça, mesmo que você não veja nada, mesmo que você nem entenda o porquê daquilo, porque lá na frente você vai entender o que é que Deus estava querendo fazer com você. Quando Deus me deu não, eu fiquei triste e fiquei frustrada. E o inimigo se aproveitou disso e começou a lançar seta na minha cabeça para eu quebrar aquele jejum. Porque se eu já tinha recebido a resposta de Deus, não fazia sentido eu continuar. Tava pesado, gente, o jejum tava pesado. Não porque é ruim fazer jejum, mas porque, como eu falei, o jejum ele é uma arma espiritual. Quando você dobra os joelhos e começa a guerrear,
o mundo espiritual, ele está em movimento. Então eu sentia muita opressão, eu sentia a guerra do mundo espiritual, eu sentia muita falta de energia, e não era por conta da falta da comida, até porque eu não passava o dia inteiro sem comer, mas era uma energia espiritual, sabe, algo guerreando, e o inimigo queria o quê? Que eu quebrasse aquele jejum para ele poder vencer. E eu cheguei a pensar em quebrar o jejum, mas Deus falava para mim para eu não quebrar e eu continuar até o fim. Ele não me falava nada, não me explicava nada com detalhes, ele só dizia que eu precisava terminar. E eu prontamente obedeci e continuei o jejum. E finalmente chegou aí ao dia 60 do jejum e eu entreguei todo o jejum, todo o propósito para Deus. E sabe o que aconteceu naquele dia? Nada. Não aconteceu nada. Mas não aconteceu nada nos meus olhos naturais, porque olha só o que foi que Deus fez comigo. Passado alguns dias do fim do jejum, teve um culto na minha igreja onde foi pregado Ezequiel, né, que fala do Vale dos Ossos Secos. E naquele dia eu assisti o culto online, porque eu não pude ir para a igreja, e algo sobrenatural aconteceu naquele dia. Deus, ele me tomou na sala da minha casa, e na hora que o pastor mandou a igreja se levantar e começar a orar e a profetizar pelaquela causa que a gente tinha e que a gente acha que está morta. Foi justamente nessa hora que Deus, ele me mandou estender a mão para o Brasil. Eu estava em Portugal, e ele me mandou estender a mão para o Brasil, em direção ao Brasil, e começar a orar por André, que na altura era o meu ex-esposo, que é o pai da minha filha, né, que é o que está aqui agora comigo, que a gente casou de novo. Olha o que Deus faz. Na época, eu não estava pensando nele. Gente, a gente não estava conversando. Como eu falei, na minha cabeça, isso já era uma página virada, aquilo de fato estava morto, não tinha mais condições de reviver, e eu estava seguindo a minha vida. E Deus, quando me mandou orar por ele, eu achei aquilo tão assim forte, mas eu também não questionei, só obedeci. Comecei a orar por ele, comecei a andar pela sala, estender minha mão pro Brasil, comecei a profetizar na vida dele. Eu comecei a declarar na vida dele prosperidade, eu comecei a declarar renovo, eu comecei a declarar sobre os ossos secos, que eles ressuscitassem. De fato, eu comecei a usar o poder da língua, o poder da profecia, comecei a quebrar e a repreender todo espírito de ansiedade, todo espírito de morte, de depressão. Foi uma coisa tão forte que aconteceu ali, e eu nunca na minha vida tinha orado por ele daquela forma. Depois o culto acabou, a oração acabou e amém. Eu segui a minha vida, até fiquei pensando, refletindo no que Deus tinha feito, mas também não questionei, segui a minha vida. Pouquíssimos dias depois, algo começou a mudar dentro de mim. Uma coisa muito importante que eu esqueci de falar. Quando eu terminei o meu jejum, que eu falei que eu não tinha visto, né, com os meus olhos naturais nada acontecer, Deus falou para mim que a venda dos meus olhos, ela ia cair. Eu não entendia exatamente o que isso significava, mas eu sabia que eu ia enxergar coisas que antes eu não enxergava. Só não sabia em quê. Mas lembrando que aquele jejum que Deus tinha mandado eu fazer era em prol da minha vida sentimental. Então, voltando agora para o culto, que eu orei por André e tudo mais, quando o culto passou, poucos dias depois, as coisas começaram a mudar dentro de mim. E Deus começou a falar comigo e a dizer que a minha família, ela não estava morta. Eu quero que você preste muita atenção nisso aqui. Não foi o jejum que eu fiz que devolveu a minha família e restaurou o meu casamento. Eu já estava em um processo de cura com Deus, de resgate com Deus. Eu já estava deixando Deus mexer dentro de mim. O jejum, ele me deixou mais sensível a ouvir a voz de Deus. Porque Deus, talvez, já esteja o tempo inteiro falando com você, mas você não consegue ouvir, porque tem muito ruído na sua cabeça. Tem muita ansiedade dentro de você. Você quer tanto que aquilo aconteça que você não consegue ouvir a direção de Deus para você. Então, quando eu fiz aquele jejum, eu fiquei com o meu espírito muito elevado, minha carne baixa, e consegui discernir a voz de Deus, consegui ouvir o que Deus estava me falando. E Deus falava para mim que a minha família não tinha acabado, que Ele tinha prazer na restauração. E começou a trazer à minha memória coisas sobre o meu casamento, sobre André, que fazia anos que eu não tinha, que eu já achava que tinha morrido. Eu comecei a sentir saudade, eu comecei a sentir desejo, eu comecei a sentir vontade. E eu comecei a ver as coisas de uma forma que eu não via antes. E aí eu lembrei quando Deus falou que estava tirando a venda dos meus olhos. E aí eu não vou me aprofundar aqui sobre a questão da restauração, porque eu já contei tudo lá no outro vídeo. Hoje a gente tá junto, André veio para Portugal, com 3 meses depois ele estava aqui em Portugal. 1 mês depois que ele estava aqui, a gente se casou na igreja, com véu, grinalda, porque no Brasil, quando a gente estava junto, a gente não era casado no papel, debaixo da lei de Deus e dos homens, né? A gente só morava junto, então a gente sabia que era uma brecha
que a gente precisava fechar. Então, quando ele veio para cá e a gente entendeu o que é que Deus estava fazendo nas nossas vidas, a gente correu logo para fechar essa brecha. E o que eu quero que você entenda com esse vídeo aqui é que não é o jejum que vai trazer seu marido ou sua esposa de volta. Isso nem se resume a relacionamento, a casamento. Isso eu quero que você entenda nesse vídeo aqui. O poder do jejum. Como o jejum é uma arma poderosa para guerrear no mundo espiritual. Que às vezes você está com uma causa tão impossível que você não sabe, mas o que está por trás dessa causa são obras do maligno. O casamento acabou porque o mal interviu, as suas finanças se acabaram, você está afundado em dívidas porque o mal entrou. Não sei, gente, tantas causas que tem, pessoas que estão nas drogas, mães que estão com seus filhos aí, filhas perdidos, gente que está precisando de cura. Só você sabe a guerra que você enfrenta no secreto e qual é a causa impossível que você quer que Deus haja. Eu quero que você saiba que se o seu problema ele for espiritual, você não vai conseguir vencer essa guerra no mundo natural. Não é brigando, não é falando alto, não é tentando se justificar e mostrando que você é certa. E você vai vencer, porque problemas espirituais, você só se vence com armas espirituais. E o jejum é uma arma que derruba o inferno. E eu tô contando esse testemunho aqui para mostrar que eu sou prova viva do que Deus faz e para te encorajar a encarar o jejum de forma séria, a colocar isso como uma disciplina espiritual na sua vida e fazer aí um teste com Deus, sabe? Conversa com Deus, seja sincera, sincero, entrega a Ele essa causa, faz um jejum sincero e pede para que Ele te dê discernimento, que Ele traga paz para o seu coração. Porque escuta isso aqui, mesmo que o Senhor Ele te dê um não, como Ele me deu um não quando eu estava orando pelaquela pessoa, depois eu agradeci tanto a Ele por aquele não, porque eu vi que aquilo não tinha nada a ver com o que Ele queria para mim. Mas eu só consegui depois entender aquilo quando a venda dos meus olhos caíram. E a venda dos meus olhos caíram quando eu decidi fazer uma entrega por inteira a Deus. Quando eu me rendi de verdade, quando eu deixei Ele mexer nas minhas feridas, resgatar minha identidade, quando eu comecei a me ver como Deus me vê. Por isso que eu falo tanto que uma restauração, ela ocorre primeiro dentro da gente. Antes de restaurar essa causa que você quer, Ele vai restaurar a pessoa que vai viver a causa, no caso você. Então não subestime o poder do jejum. Eu creio poderosamente que Deus trouxe você nesse vídeo aqui para você ver como é poderoso essa arma. Deus, Ele quer falar com você, talvez você não consiga ouvir, talvez você pense que já fez de tudo e não tá vendo resposta, não tá vendo Deus fazer nada. Eu quero que você saiba que Deus quer que você creia mais um pouco. Não desista, porque nós não vivemos nem pelo que a gente sente e nem pelo que a gente vê. Mas a gente vive pelo que a gente crê. Às vezes a gente está passando pelo deserto, mas o deserto ele é a escola de Deus. E o deserto é lugar de passagem, não é lugar de ninguém morar. Você vai passar por esse deserto. E quando você passar por esse deserto, quem vai ser você? Porque às vezes Deus está deixando a gente ficar no deserto para testar o nosso coração e a gente saber quem nós somos. Porque Deus já sabe quem a gente é. Mas quem é você quando o céu está de bronze? Quando tudo se fecha, quando você quer tanto, você tá orando e não vê as coisas acontecendo. Deus está te convidando hoje para mais relacionamento, para mais intimidade, para mais entrega. Experimenta fazer isso, que eu creio que você vai viver o extraordinário de Deus na sua vida. Se esse vídeo te ajudou, deixa um like aqui para eu saber, se inscreve no canal. Estou trazendo vídeos aqui nesse canal toda semana para alcançar mulheres e homens que querem se aproximar mais de Deus, que querem realmente terem vidas transformadas através de Cristo. Quando eu estava nesse meu processo de cura e identidade, Deus me deu a oportunidade de escrever um devocional chamado De Volta ao Jardim. É um devocional de 30 dias com várias atividades para que a mulher ela consiga resgatar, quem resgata é Deus na verdade, né? Mas que a mulher precisa abrir o coração, deixar Deus entrar, para Deus resgatar a identidade, devolver a identidade que Ele fez para ela. E esse devocional já tem alcançado várias e várias pessoas. Se você quiser fazer parte desse movimento, eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu espero que Deus tenha falado com você através desse vídeo, porque foi uma guerra para eu gravar esse vídeo aqui. Então eu sei que quem está assistindo esse vídeo aqui é porque o próprio Deus trouxe até aqui. E se você está assistindo até esse exato momento, saiba que Deus não desistiu da tua causa. Tudo tem um porquê. E mesmo que Ele te dê um não, o não dele vai vir acompanhado de paz. Você não vai ficar perdida nem desesperada. Se Deus fechar uma porta para você, Ele vai abrir outra muito maior e muito melhor. E é isso, que Deus abençoe a sua vida. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo.